Como vocês estão, meus queridos? Todos bem? Hoje, quem está comigo é o Dr. Humberto Passos e o tema que a gente vai abordar é Desafios do Coração no Esporte. Esse aqui é o quilômetro 2 do nosso podcast 50 Bem. O projeto 50 Bem é um hub de conexão entre as pessoas que gostam da prática esportiva amadora, das pessoas que querem cuidar da saúde e dos profissionais da área que estão dispostos a nos ajudar. Eu também gostaria de deixar um agradecimento para a eCliente Tecnologia, que está nos apoiando com esse projeto, a equipe da Conexão Les, Luiz, obrigado, ao professor Spers, aqui da Exalc, por ceder o espaço para a gente. E, para começar, Dr. Humberto, seja muito bem-vindo. Fico muito grato por você ter aceitado o convite, Humberto. Para mim era fundamental você estar aqui, porque você fez parte de um processo meu de mudança e eu falei, não, eu tenho que levar o Humberto para compartilhar muito conhecimento para quem está nos ouvindo agora nas plataformas, seja no Spotify ou depois lá no YouTube. Humberto, seja muito bem-vindo. Olha, Gustavo, eu estou muito feliz, principalmente por fazer parte desse projeto. Eu acho que toda mudança comportamental, ela é fundamental. E eu percebo que o projeto 50 Bem, ele já ganhou meu coração logo que eu ouvi, principalmente conhecendo você. Arrepiou, e principalmente vendo a tua chave, observando a tua chave de virada e trazendo isso para todas as idades. Então eu acho que estar aqui para mim é um privilégio como pessoa, que legal, como amigo e como médico. Então eu quero ver se eu consigo botar essas três coisas para conversar com você vai nesse dar certo. Privilégio do teu podcast aí. Vai muito dar certo. Bom. Depois da bronca que eu tomei de você, né? Para quem está nos ouvindo aí, só para vocês entenderem o contexto. Eu fui doar sangue, tava tudo normal, com uma dorzinha na nuca, e aí na doação de sangue, na triagem, mandaram eu direto pro hospital. Cheguei no hospital, conversei com meu amigo Humberto. Aí começa a lavada de roupa suja. Ó. Gustavo, você está acima do peso. Primeira coisa que ele falou, perder 10 quilos. Humberto, isso é muito comum para você lá? Isso é muito comum, Gustavo. Habitualmente, toda semana eu atendo vários pacientes exatamente com esse perfil. Mas agora, a grande dificuldade que muitas vezes eu encontro na prática, no dia a dia, é achar pessoas com essa capacidade, com essa possibilidade desse giro de realidade e de assumir esse papel hábitos, de protagonista, né? E de responsabilização, como a gente vai emprestar a história tua, se você me permite, que você já trouxe ela para a nossa conversa aqui, mas a capacidade de assumir essa autorresponsabilidade na gestão da saúde e da qualificação de uma vida melhor para esse tempo e para os muitos próximos, eu acho que esse é um grande ponto que eu não encontro com tanta facilidade, infelizmente. Que legal. Eu tenho até um roteiro aqui, mas a gente vai desviar desse roteiro. Antes da gente começar a gravação, você estava falando para mim sobre os pontos de virada, né? É mais comum você ver esse ponto de virada nessa idade que eu estou chegando, nos 50, né? Em que momento você acha que a pessoa se dá conta que ela tem que cuidar mais da saúde, trabalhar menos, tirar o pé do acelerador? O que você vê isso hoje, Humberto? Legal, é muito boa essa colocação para a gente conversar um pouco disso. Normalmente, quando você é mais jovem, eu sempre brinco que o corpo vai aceitando qualquer desaforo. Então ele vai acomodando, ele vai acomodando. Não estou dizendo que isso seja bom. Né? Mas ele vai aceitando porque normalmente você tem outros desafios aí para vencer, eles se tornam muitas vezes prioritários. A partir de 35, 40, 45 anos, há uma virada de chave e aí esse corpo ele vai exigindo mais ou vai pedindo que a tua gestão de saúde, dos teus hábitos, da tua rotina de vida em relação aos diversos aspectos, trabalho, família, lazer, busca espiritual, ele precisa passar por uma mudança. Então, a partir de 40, 45, há uma necessidade de uma virada de chave para a gente poder... É como se eu estivesse lá fazendo aquele fechamento de conta, débito, crédito, e aí eu preciso fazer esse ajuste, e esse ajuste ele é comportamental.
e passa, obviamente, pela atividade física e por a mudança necessária para o segundo, e agora vou dizer outra coisa, Gustavo, para o terceiro tempo. Eu tenho várias pacientes nonagenárias que estão buscando ainda, e muito bem, qualidade de vida. Olha. Então, nós não estamos conversando agora de um segundo tempo, nós estamos conversando também do segundo tempo, mas também do terceiro tempo. Só que esse momento, que eu chamo aí de meia-idade, é um momento que ele vai ser determinante para as próximas idades e para, obviamente, o processo de envelhecimento. Sim. A gente começa agora um processo de envelhecimento. E a questão é saber qual que é o capital que eu vou carregar, né, exatamente dentro desse processo de envelhecimento, para chegar lá na frente com saúde, com possibilidade de escolha, com mobilidade. Então, eu acho que esses são fatores centrais que a gente precisa colocar na nossa mesa de discussão, nessa conversa. Te dou os parabéns pela ideia. Exatamente, principalmente que eu já vi que já tem até a hashtag 50 bem. Eu acho que essa data, ela é fundamental como chave, ponto de virada. E outra coisa, de possibilidade, porque nós não estamos falando que com o avançar da idade nós estamos subtraindo. Quando você coloca isso, você começa a pensar em termos de expansão de possibilidades e de escolhas, né? O que eu vejo assim, isso, né? Veja se eu estou errado, é como se fosse uma conta bancária, sim, que você falou, e a gente aqui nos 50, a gente pode se dar conta a partir de agora, mas dá tempo. Não é tardio começar agora para quem está nessa faixa dos 40, dos 50. Porque tem gente, por exemplo, da faixa dos 70, 80, que nunca fizeram atividade física, Humberto. Né? E para você lá na sua clínica, né? Eu esqueci de comentar no começo, né? O Humberto é cardiologista. E lá na sua clínica, o que é mais comum? É o pessoal mais velho, dos 70, 80, ou esse pessoal novo que acha que está saudável, mas não está tudo isso? Eu acho que assim, eu tenho as duas coisas. Aliás, eu vou dizer uma coisa, lá tem de tudo, né? Vamos só passar um filtro para saber o que é mais prevalente. O que é mais prevalente? O de 70 que nunca fez, nunca teve a possibilidade dessa conversa que você está despertando agora, ele vai chegar no 70 e não vai fazer. Tá. Aquele que teve a oportunidade, que despertou mais cedo, é provável, é muito possível, e é o que a gente observa, que aos 70 ele vai continuar fazendo. Então, eu acho que quanto mais cedo a gente tiver a possibilidade dessas conversas para esse despertamento, eu acho que maior a chance de chegar lá na frente com uma conta bancária, eu chamo de poupança saúde positiva. Poupança saúde positiva. E isso é escolha, né? Isso é escolha. Sim. O problema, o fato é, não importa a idade. Essa é outra recomendação até da própria Sociedade de Cardiologia, Gustavo. Não importa a idade. Qualquer mudança comportamental, mesmo que você, estou falando com você que tem mais de 70, 80 e se dispuser a começar, vai ter impacto para você na sua qualidade de vida, independente da idade. Não tenha dúvida. Lógico que quando eu começo mais cedo, eu vou criando um repertório, eu vou criando uma poupança e vou, obviamente, tendo mais recurso para um segundo ou um terceiro tempo. Mas isso não significa que estar já com 70, 80 e por aí afora, a gente não possa olhar para isso e, de repente, dar o start para uma nova possibilidade, uma nova rotina ou hábitos mais interessantes, né? Eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte, Humberto. Eu fiquei pensando como que eu ia falar isso. Vamos lá. Você trabalha num momento da vida da pessoa que ela tá no fio da navalha em alguns casos. Eu vejo quando você posta no Instagram, você posta lá o desenho lá do infarto, aí você passa lá o catéter, libera, né, o fluxo sanguíneo. Sim. E a pessoa volta à vida, volta a poder viver tranquila. Naquele momento, as pessoas fazem algum tipo de promessa que elas compartilham com você? Todas que você imaginar. Todas. Porque ela chegou no limite. Aquele as ponto pessoas que você está no limite. Passam por um infarto, principalmente na fase aguda e nos primeiros meses, eles
objetivam uma mudança para quem não tem um hábito qualificado, não tem uma rotina de atividade física, alimentação, controle de fator de risco e tal, eles saem da internação dispostos e jurando que vão mudar. E muda. E isso acontece até 6 meses. Humberto. E tem interessante essa conversa, Gustavo, eu acho que aqui é muito bacana isso. Tem uma pesquisa, um trabalho da Cleveland Clinic, que é o maior serviço de cirurgia do mundo, cardíaca. E eles fizeram um levantamento onde eles pegaram um grupo de pessoas que foram operadas. Não é o que eu faço, que é minimamente invasivo, né, com catéter, a intervenção, né, que é o cateterismo, a angioplastia e tal. Mas eles pegaram um grupo que tinha aberto o peito, literalmente aberto o peito para fazer a famosa ponte de safena, que hoje a gente acaba tratando 30% dos casos, 70% eu consigo tratar por catéter hoje, né, para não precisar abrir o peito. Mas eles pegaram esse grupo com o peito aberto, com grande trauma, uma cicatriz, tanto emocional quanto uma cicatriz física. Ela não vai esquecer fácil daquilo. Não vai esquecer fácil e carrega aquilo pelo resto da vida, como se fosse uma tatuagem. Perfeito. Né? Ela está marcada. Até 6 meses, eles faziam atividade regular. De 6 meses para frente, apenas 50% mantinham o propósito, a promessa inicial. Parece promessa de ano novo? E aí, parece promessa de ano novo. A partir de 6 meses, somente 50% tinham os hábitos qualificados. Os outros 50% voltavam a rotina ter normal. Exatamente a mesma rotina de antes, que levou eles a grande parte do problema que eles tinham. E nessa pesquisa fala qual o motivo esse pessoal voltou às rotinas anteriores ou acomodação, a ambiente? Eu acho que é multifatorial, mas é isso. O ambiente, ele volta, ele esquece. O ambiente é determinante. É determinante. O ambiente é determinante, né? Então, por isso que eu digo, diga com quem andas, diga com quem você conversa, que eu te direi quem tu és. Não, né? mas E isso, obviamente, vale para a saúde, né? Obviamente isso. Por isso que quando você tem um ambiente de saúde ou de possibilidade de mudança, de atividade física regular, e você cria um ambiente em rede, por exemplo, eu sei que você corre, eu vejo você sempre correndo com um grupo, né? Corre sozinho, mas corre em grupo também. Eu acho que esse ambiente em rede, ele é um facilitador de toda mudança comportamental. Ajuda demais. Então, já fica a dica, hashtag número 1, quilômetro 2, podcast 50 do bem. Uma dica já é estar se interessar ou se endereçar a algum grupo aí de atividade física para essa atividade. Eu tinha comentado isso no outro episódio, porque assim, a pessoa que tem uma dificuldade de começar uma atividade, se ela procurar um grupo de corrida, eu acho que já vai ser um grande passo, porque ela vai ter outras pessoas que estão no mesmo nível dela, vai ajudar. Essa é a boa dica. Às vezes eu tenho a impressão, e lá no consultório, Gustavo, que as pessoas acham que procurar um grupo de corrida é só para quem sabe correr. Imagina! É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Você procura um grupo de corrida para começar. A melhor maneira, e eu recomendo, recomendação médica, procure um grupo de corrida. Pronto, prescrição. Número 1 do nosso item de prescrição aqui. Primeira dica. Quilômetro 2. Estamos no quilômetro 2. Estamos no quilômetro 2. Então, procure um grupo de corrida para começar. Você tem um professor de educação física que qualifica a tua corrida, qualifica a tua pisada, qualifica o teu pace. Então, eu acho que, além disso, você estabelece relações sociais. Perfeito. Nós somos seres sociáveis e quando você está inserido dentro desse grupo, você tem uma facilidade muito maior de sustentar algo que você nunca fez e que está começando agora. Porque é um compromisso público. Claro. Você cria um compromisso com outras pessoas. Declaração. Você declara, eu vou fazer, eu vou começar, eu vou sustentar. E aí depois posso falar? Pode, à vontade. Depois você vai ficar com vergonha de parar, né? Até porque, na medida que você começa a fazer o exercício, se movimentar, você vai criando um ciclo que eu chamo de um ciclo virtuoso. Você quebra o ciclo vicioso da tua rotina, você começa a fazer novamente uma majoração de valores, percepção de benefício e, obviamente, a gente tem o quarteto da felicidade, né? Qual que é o quarteto da felicidade? Serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. Marcou isso, Luiz?
Então, você tem aí, a princípio, o próprio quarteto da felicidade. Então, o exercício, ele gera, do ponto de vista orgânico, endócrino, interno, uma liberação de substâncias que acabam alimentando e acabam te trazendo um bem-estar. Pessoas com atividade física regular, Gustavo, e principalmente a gente está falando de corrida, não necessariamente precisa ser só corrida, mas a gente vai usar essa outros esportes, mas essa como uma porta de entrada, até porque a gente acaba correndo e a gente acaba tendo mais afinidade exatamente com esse tipo de exercício. Mas o índice de depressão é muito menor. O uso de medicamento é muito menor, a qualidade do sono é absolutamente diferente, as relações sociais são diferentes. Você economiza com remédio. A relação com o trabalho, com a tua rotina estressante, ela vai mudar, ela vai ser modificada de maneira assim extremamente interessante. Não, esse quarteto fantástico para mim foi o melhor corte até agora, hein, Luiz? E a gente tava falando justamente do ambiente, né, Humberto? Eu vejo assim, eu já tenho duas linhas que eu preciso conversar. Não me deixe esquecer sobre Instagram, tá? Não me deixe esquecer sobre o Instagram. Na família, porque imagina, se a família toda está disposta a mudar essa rotina, a poder focar na saúde, facilita muito mais. Né? Facilite hábitos bons, dificulte os hábitos ruins. Com certeza. Então, por exemplo, lá em casa, a Simone tá na academia, Gabriel tá correndo, o Lucas começou a fazer eu vi outro academia. Dia, achei extraordinário uma foto tua com ele. Né? A minha bancada lá em casa agora é só whey, glutamina, BCA, creatina, a bancada agora é só isso. Esse ambiente ele é fundamental, né, Humberto? Claro, com certeza. Eu acho que esse ambiente é um ambiente que ele é atravessado por um valor. E eu acho que quando ele é atravessado por um valor, esse valor, ele permeia a família toda. E eu acho que isso é muito interessante. Né? Que legal. A gente estava falando de motivação. Vou entrar no Instagram agora. Eu sei que você com a Renata, vocês são muito disciplinados e vocês sempre postam a corrida. O que você acha que é postar na internet, aquele momento da corrida, o que você acha que impacta nas pessoas isso? Eu acho que a postagem hoje, e quando você se coloca dentro dessa perspectiva, você conta um pouco de você e daquilo que você acredita. E motiva. E motiva, porque outras pessoas, algumas pessoas, desculpe, elas às vezes elas esperam só um ponto, uma ancoragem para começar, para poder fazer uma virada. Eu gosto muito desse termo de um giro de realidade. Correto. A gente às vezes vive uma realidade por muito tempo e não é inspirado. Né? Não é motivado, ou às vezes a gente está numa fase ou numa estação de vida que está um pouco mais difícil. Quando você vê que é possível com determinada idade, é possível a partir de determinada idade, é possível fazer, então eu acho que ajuda bastante e não é exatamente para contar da gente, é só para dizer que esse é um valor que a gente carrega e que talvez pudesse ser interessante para você também. Não tenha dúvida, quando eu comecei o projeto 50 Bem, eu mudei o meu perfil do Instagram e comecei a compartilhar sobre a minha rotina de saúde, minha rotina de buscar mais a saúde. E eu comecei a receber mensagens, inboxes, Humberto, justamente dessa forma. Ah, Gustavo, que legal, você acorda cedo, 5 da manhã, você já está correndo. Estou me motivando a mudar o meu hábito. E o dia que eu não posto, às vezes, na corrida, tem gente que manda mensagem, aconteceu alguma coisa? Então, eu acho isso fantástico. Humberto, você mandou para mim um texto falando sobre alguns casos que você teve, que você atende. E eu fiquei curioso sobre da pessoa tão nova, acho que era 26 anos que você tinha comentado. Tem uma que é de 26 ou 28? Acho que era 28 anos. Que foi a consulta para saber como é que ela podia... Conta para mim. Qual caminho existe? Na verdade, foi assim, Gustavo. Acho que 26 ou 28 anos. Como que eu posso qualificar, ou seja, como é que eu posso melhorar a minha saúde? Qual que é a jornada de saúde que eu poderia percorrer a partir dessa idade, que eu não tenho absolutamente nada a princípio, e qual é a jornada que você me orientaria como maneira de um processo de envelhecimento ou de uma jornada mais qualificada ou de maior saúde, menor possibilidade de adoecimento. E eu achei muito bacana isso, porque normalmente, Gustavo, como eu trabalho muito com urgência também, principalmente dos casos, por ser centro de referência de tratamento de infarto agudo, muitas vezes eu recebo os pacientes nesse momento, onde eles
não tiveram escolha, quer dizer, naquele momento eles não têm escolha. E já vem direto diante de um evento crítico, grave. A maior causa de mortalidade no mundo contemporâneo são as doenças cardiovasculares, e o infarto é o primeiro do mundo e vai continuar aumentando de maneira exponencial. Nossa. E nem sempre a pessoa chega naquele momento com possibilidade de escolha, porque você, diante de um infarto, a tua capacidade de escolha naquele momento você perdeu. E quando eu recebo, aproveitando, quando eu recebo alguém que chega com 28 anos, 30 anos e diz assim, existe uma jornada para a gente percorrer, para a gente caminhar, no sentido de que eu não chegue lá sem ter essa possibilidade de ter escolhido antes? Claro que existe. É exatamente isso que é muito bacana. E foi a primeira vez que eu recebi um jovem, mas com essa pergunta e com essa determinação de percorrer uma jornada de menor adoecimento, de menor possibilidade, e se preparar para o futuro. Porque normalmente a gente vai começar muitas vezes a se preparar um pouco mais tarde. Sim, em alguns casos, aos 50, e eu acho que isso que é importante também, mas fiquei assim, foi uma coisa que marcou na minha trajetória de atendimento como cardiologista clínico e tal, e aí a gente começou uma jornada que hoje ela está com mais de 10 anos, com uma mudança assim, comportamental, de estilo de vida, atividade física, alimentação, e a cada uma vez por ano, ele passa só para a gente recalibrar a jornada há mais de 10 anos com resultado extraordinário, né? Aí ela já parte com o saldo positivo, né? Não, ela pensou lá atrás nisso. Aliás, na minha época, na minha geração, a gente quando nascia não fazia aquela poupança para usar depois na aposentadoria, né? Hoje não, né? Os teus filhos nascem, ou de maneira geral, a gente lá no nascimento, você já começa a fazer um plano de previdência para usar da segunda ou agora terceira idade, né? Hoje parece que já tá muito difundido isso e uma prática muito regular. O que nós estamos conversando é exatamente isso, né? Não sei se vai se chamar PGBL, não tem essa história. Vamos inventar um nome para essa poupança da saúde. Eu não sei como é que é isso, mas assim, a ideia é que a gente comece a se conscientizar para começar a fazer esse investimento quanto mais cedo possível, que a gente, quando chegar nessa fase de segunda ou terceira idade, você tem um capital muito maior para enfrentamento. A gente não se prepara para os enfrentamentos e a saúde, muitas vezes, a gente vai ter. Isso isenta de adoecimento? Óbvio que não, mas com certeza diminui a possibilidade de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, insuficiência vascular periférica, diminui a possibilidade de depressão, diminui pânico, impacta nas doenças autoimunes, o câncer. Então, assim, com certeza você tem uma mudança de todo o ecossistema. Então, há uma mudança de toda essa estrutura interna, e aí é como se você fechasse portas de processo de adoecimento aí, independente da tua genética. Essa é outra coisa importante. A tua genética, ela facilita, mas ela não é determinante se você assume as rédeas e a condução desse teu estilo de vida, né? Isso é outra notícia boa, né? Não é porque meu pai tinha que eu vou ter, eu tenho maior chance, mas se eu assumo essa responsabilidade, eu consigo mudar exatamente a possibilidade de que isso aconteça. Você tinha estímulos na família, Humberto, dessa parte de esporte? Porque, assim, da nossa época, dos meus pais, pelo menos, eu não lembro do meu pai correndo, eu não lembro dos meus pais fazendo exercício. Eu já... meu pai, quando eu nasci, e meus irmãos, ele já estava imerso numa fase de vida com uma atividade profissional muito intensa. Então, naquela estação, para dar conta da gente, depois a ida, num segundo momento, para a faculdade e tal, ele estava sempre imerso muito no trabalho. Ele não tinha essa rotina de atividade física regular. Não tive isso como um repertório, por exemplo, de família, né? Mas desde cedo ele me colocou. Por exemplo, eu com 7, 8 anos fui fazer judô. Mas então ele incentivava já o esporte. Embora ele
particularmente não tivesse nessa fase de vida, teve lá na sua juventude, mas nessa fase de vida ele não tinha espaço para isso, mas estimulava. Depois entrei no período de faculdade que eu acabei negligenciando isso um pouco pela própria demanda da formação e tal, e depois resgatei novamente essa atividade alguns anos depois, mas de maneira assim, mais regular e aí com aspecto de tentativa de melhora, né? E você, Humberto, quero saber o seguinte, ó, quando que, assim, você começou a correr quando? Quando você começou a ter uma atividade física mais intensa? Porque eu lembro de uma foto sua com a Renata, bem antiga, que você estava um pouquinho acima do peso, não estava? Quando eu engravidei. Ah, lá. Ah, você engravidou? A Renata engravidou. Não, viu? Nós somos um casal. O casal é sempre um. Ah, entendi. Você não foi os dois juntos. Deixar, eu queria ser delicado. Você sabe que esse negócio de... Você tocou na mesma pergunta que me fizeram há 2 dias atrás. Eu lembro do senhor... assim, eu lembro do senhor quando o senhor estava mais gordinho. Eu falei, eu também lembro. Foi quando eu estava grávido. E ela se assustou, né? Eu estava assim, como que eu vou chegar nesse assunto? Mas você estava com alguns quilinhos a mais, Humberto? Sim. Em algum momento também virou sua chave. Eu acho que, Gustavo, a gente tem estações de vida. Tem estações que requerem de você alguma atenção, um cuidado maior, e você acaba muitas vezes negligenciando algumas outras, e foi nesse período aí que eu diminuí um pouco a atividade física, não tinha feito essa virada de chave de maneira regular para corrida, para musculação, né? E aí a gente acabou percebendo até pedal. Isso, mas o pedal, você tá me devendo o pedal. Até pedal. Porque você falou que você ia comer pão de queijo lá em Tanquinho comigo aquela vez, e até agora esse pedal não rolou, entendeu? Você sabe por que eu mudei do pedal? Pelo próprio compromisso do dia a dia profissional. Pra você ficar pedal hoje, para você fazer um bom pedal, são 4 horas e você mínimo, fica longe, né? você fica distante. Eu fiz várias vezes, por exemplo, aqui esse trecho que a gente fez de casa, né? Piracicaba Limeira, por exemplo. Dá 3 horas e pouco, né? Dá. Então, assim, você precisa estar. E com as meninas estudando fora, com a demanda profissional e tal, então eu achei que era muito tempo para essa atividade, embora seja extraordinária. A corrida, você com 1 hora de corrida, você resolve, né? Você pode ir na rua, você pode ir no bairro, você pode ir no bairro. Eu acho que ela tem mais versatilidade. Eu acho que foi isso. Não tenha dúvida. Para mim, o pedal, por exemplo, até você arrumar ao equipamento, sair com a bicicleta, você vai mais longe. E sem contar que tomara que não fure o pneu, né? Porque eu Mas ainda... eu sei trocar, você sabe trocar pneu? Então, eu ainda não tinha praticado bem isso, né? Então, vamos dizer que seja um medo aí, né? Entendi. Eu tinha que arrumar outro que andasse comigo para poder ajudar a trocar o pneu. Né? Humberto, quem está começando a correr, ou quem já virou a chave, tá, beleza, eu entendi que eu preciso mudar meus hábitos e preciso cuidar da saúde. O que você recomenda, por exemplo, para um homem de 50 anos ou um homem... Porque eu vou dividir em 2 assuntos, tá? Porque eu acredito que existem características específicas para as mulheres. Eu vi que você comentou alguma coisa disso esses dias no Instagram. E existem características para os homens. Então, entre 40 a 50 anos, o homem que vai virar a chave. Me fale uma bateria de exames ou o que recomendaria para ele começar a fazer? O que ele tem que fazer para se cuidar, para começar a ter o saldo positivo no banco? Bom, posso dar o grande tema aqui? À vontade. Do sofá, podemos dar? Podemos trazer isso aí? É o ponto do sofá. O ponto do sofá para os 5 quilômetros. Para os 5 quilômetros. Vai ser o primeiro desafio. O primeiro desafio. Então, do sofá para os primeiros 5 quilômetros. Primeiro, eu acho que precisa ter uma avaliação médica, né? Perfeito. Pelo menos com um exame clínico simples, né? Para quem não tem antecedentes, não tem história de morte súbita na família, não tem doença cardiológica expressiva em idade precoce, não tem nenhum histórico, uma avaliação simples é suficiente. O eletrocardiograma, uma boa anamnese, uma boa conversa é suficiente. Para quem já tem algum antecedente físico ou familiar ou doença aí de maneira
repetida na família, aí a gente seleciona alguns exames mais específicos, como um teste ergométrico, eventualmente ecocardiograma. Laboratório eu acho que é essencial para todo mundo, pelo menos sempre com frequência. Pelo menos como um screening geral aí de glicemia, hemograma, colesterol, triglicérides, para a gente conhecer um pouco desse perfil, tá? Então a gente precisa separar aqui algumas coisas, Gustavo. Para quem vai começar uma atividade física com 40, 50 anos, por exemplo, vai só caminhar, não precisa ficar esperando o médico para poder começar a caminhar. Ele já pode começar a caminhada. Já é recomendado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia indica como efeito benéfico para diminuição de risco 150 minutos por semana. 150 minutos por semana. Umas 2h30. 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. De caminhada. 15 de caminhada rápida que produza suor, que não dê para você fazer fofoca. Ah, não dá para conversar? Dá para conversar frases curtas, só tem que produzir suor e tem que ser contínuo. Tá? Porque isso é uma pergunta que eles mandam para mim. Se você dobrar isso para 300 minutos, você diminui ainda mais o risco de ter evento. Tá, então vamos colocar uma meta para quem está no sofá. 150 minutos por semana. Para caminhada. Para caminhada. Isso dá 30 minutos por dia, mais ou menos. 5 vezes por semana. Eu acho que esse é um ponto de partida. Não precisa, teoricamente, se você não tem nenhuma doença já estabelecida, você não precisaria do médico para iniciar isso aí. Perfeito. Você já está liberado. Você já pode fazer isso. Para essa atividade, sim. 30 minutos, Humberto, hoje o pessoal gasta no Instagram, no TikTok. Vamos trocar isso, né? Vamos trocar? Vamos trocar 30 minutos de TikTok, de Instagram, por uma caminhada. Não precisa ir à academia. Perfeito. Obviamente, se você tem disponibilidade para ir, eu recomendo. E a gente pode depois conversar um pouco da diferença de atividade aeróbica com a musculação. Me lembro disso. Então, a gente deixa aqui, essa parte. Academia. Você precisa só de uma roupa confortável. Hoje, com calor, ir num local fresco. Né? Principalmente arborizado, evitar a insolação direta com esse calor e com essa umidade extremamente baixa. Top. Uma garrafa de água é fundamental, manter-se bem hidratado é fundamental, e um tênis. Não precisa ser de marca. Nem de placa. E nem de placa. E nem de, o que mais? Gel. O que mais? Eu brinquei. Aliás, não precisa da bermuda de compressão. Nós precisamos, Gustavo, essa tua ideia do hashtag 50 bem, e principalmente deixar o registro desse quilômetro 2, a gente não precisa de sofisticação. Perfeito. A gente precisa de responsabilização e responsabilidade, né? Eu acho que é excelente, isso, né? Eu acho que é isso. Porque senão a gente não... Bom, mas é outra conversa. Então, a gente começa dessa maneira. Se você vai sair para o sofá, ou vai sair do sofá para os 5 quilômetros iniciais de corrida, é possível fazer isso. Tem um aplicativo, inclusive é uma startup israelense, parece que lançou isso, que tem lá de que maneira você faz essa qualificação para em 8 semanas você já conseguir correr 5 quilômetros. É extraordinário, porque ele vai fazendo, Gustavo, tem lá o dia 1, dia 2, dia 3, vai modulando o teu treino exatamente para fazer esse HIIT. Uma pequena caminhada, um sprintzinho rápido. Aplicativo vai controlando. O próprio aplicativo vai controlando. Fantástico. Então, essa é uma possibilidade. Você caminha um pouquinho, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não necessariamente vão ser esses tempos aí. 30 segundos, 1 minuto de caminhada, 1 minuto de corrida. Ou um trotezinho, né? Para quem está começando. Um trotezinho, corrida leve. Corrida leve. Então, você vai abrindo espaço. A jornada da atividade física é uma jornada de espaço. Hoje, você correu maratona. Sim. Você abriu um espaço hoje e você cria uma memória disso. Olha que legal. Isso é muito bacana. Então, hoje você não consegue mais porque esse espaço já está determinado dentro de você, né, de uma maneira lúdica, mas vamos colocar dessa maneira para todo mundo entender. Esse espaço já está aberto dentro de você. Esse espaço é para atividade física. E quando você não ocupa esse espaço, você se sente o quê?
você se sente mal, vazio. E a tua própria jornada, seja ela profissional ou em qualquer outro aspecto, ela cai o rendimento, porque falta aquele espaço. Então, eu acho que você, com 8 semanas, consegue correr 5 quilômetros, e isso, obviamente, cria e começa a fortalecer esse ciclo vicioso aí, com melhora em todos os aspectos. Humberto, eu acho que o maior desafio é o sair do sofá. Eu escutei um podcast recentemente que a professora, ela falava, eu comentei isso no podcast anterior, ela falava o seguinte, ó, se você está com essa dificuldade, que coloque o tênis, pelo menos. Coloque o tênis na frente do sofá para você começar a criar esse hábito, porque aí você vai ficar com aquela sensação, o tênis está aqui, vamos dar uma volta no quarteirão, vamos dar 2 voltas no quarteirão, vamos começar a ampliar. Então eu acho que essa mudança do hábito que ele é o fundamental. Ajuda da família, do ambiente. Sim. Né? Perfeito. Fazer um controle médico, né? Para o médico poder puxar a orelha. E aí a gente vai separar aquele da caminhada, aquele da corrida amadora e aquele da corrida profissional, né? E aí a gente tem, obviamente, que um olhar distinto para essas 3 situações aí. Sim. Mas eu acho que isso é importante. Não, fantástico. E aí, o que é importante compartilhar com todo mundo é o seguinte, ó, não tome como norte o que o pessoal posta na internet com aqueles paces de corrida absurda. É porque, sabe o que eu acho, Humberto? Acaba, às vezes, até desestimulando algumas pessoas. Sem dúvida. Ou também a pessoa usa isso como desculpa. Não, eu não vou correr porque o pessoal corre muito. Não tem essa, não. Você vai correr no seu pace. Hoje de manhã eu fui correr, eu estava com preguiça, mas a disciplina foi maior. Eu fiz em 1 hora, eu fiz os meus 9 quilômetros. Normalmente em 1 hora eu faço 11 quilômetros. Normalmente eu corro mais rápido, mas hoje eu estava tranquilo, sem pressa, queria fazer um trotinho de leve. Então, a pessoa que está começando, ela não pode ter essa ansiedade de querer correr muito rápido, né? Já no começo. Não deve. Não é nem depois ela se machuca, né, Humberto? Se machuca porque, obviamente, todo esporte você tem algum tipo de lesão, é normal isso, e a gente vai aprendendo a tomar cuidado para minimizar esse impacto, né? Então, eu acho que estabelecer um pace adequado vai minimizar a possibilidade de correr por mais tempo. Vou te dar um exemplo pessoal. Por favor. Você tinha colocado ali uma prova que eu fiz em 10 quilômetros. Eu vi, ela tá na em foto 53. Eu já cheguei a correr abaixo de 50, 10 quilômetros. Hoje, opa! Já cheguei a correr abaixo. Hoje, Gustavo, não é essa a prioridade. Não é o tempo. Olha lá. Eu quero correr hoje 53 minutos, 53 minutos, já cheguei a baixar um pouquinho além disso, já cheguei a fazer em 50, né? Não com a tua performance aí, que é extraordinária, mas eu tenho perna curta, Humberto. Mas hoje meu objetivo não é mais esse. Não é o tempo. Hoje não é o tempo, hoje eu quero envelhecer correndo. Que legal. Se eu quero envelhecer correndo, eu preciso me cuidar para não ter lesão, porque cada lesão dessa vai me pendurar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Já tive 2 vezes fratura de estresse por conta disso, de corrida, de excesso de exercício. Né? Overtraining. Então, hoje eu não quero. Então, o meu objetivo, tem alguns objetivos e a gente precisa saber que estação a gente está. Primeiro, eu quero correr todo final de semana, eu e a Renata junto como casal. A gente ama fazer isso. Já faz parte da nossa relação de casal e de casamento correr junto. Eu estou tentando puxar a Simone para correr comigo. Obviamente, eu tenho um pace um pouco melhor ou maior do que o dela, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente corra junto. Isso. Às vezes eu vou um pouquinho na frente e seguro, vou um pouquinho à frente. Por quê? Porque é esse o projeto de vida para essa estação e para nós enquanto casal. Que legal. Isso é uma coisa. E diminuir, obviamente, nos treinos. Às vezes eu faço o HIIT lá na academia com esteira, dou aquela esticada. Essa semana, com o personal lá, ele falou, vamos dar uma esticada? Eu fiz vi. Um HIIT de 18 km por hora. Aquela hora que eu filmei, você estava aquecendo com 11 km por hora. Por pouquíssimo tempo. Então, não é esse o objetivo. Então, eu acho que adequar isso é muito importante. E qual que é a recomendação para você que não começou? Comece e vá ajustando e não olhe
para o lado, qual que é o pace, não olhe pelas mídias, pelas plataformas, o que os outros estão fazendo, qual que é o pace, quanto tempo fez e tal. Eu acho que isso é para quem se propõe a fazer esse tipo para quem tem esse tipo de olhar. Para nós e para a maioria, o objetivo é qualificar a nossa saúde, é qualificar. Eu sempre brinco, Gustavo, que a corrida, usando aí especificamente esse tipo de esporte, a gente pode correr para a vida ou para a morte, quando a gente não faz. E a gente precisa escolher. Não sair do sofá é uma corrida também, só que é uma corrida numa direção ruim. Concordo. O que nós estamos propondo aqui na nossa conversa, o 50 Bem, o quilômetro 2 do podcast do meu amigo Gustavo, que eu tenho o privilégio de estar aqui, é exatamente uma corrida em direção à vida. Sair do sofá é ir ao encontro da vida, nos diversos aspectos que ela acontece. E então eu acho que é essa a proposta. Não, é fantástico. Eu falei isso aí, inclusive, no outro episódio, do prazer que eu tive de correr a maratona com meu filho. Não foi a corrida, foi todo o processo de treino, de estar junto com ele, de estimular a jornada, porque ele já observava que eu estava com esses hábitos, ele entrou na corrida, ele estava junto com a gente foi junto na maratona. Isso não tem preço, Humberto. Legal você estar colocando isso, porque a gente vai criando esse hábito vai se transformando em um valor. Sim. Quando você tem isso como um valor interno, você não abandona nada mais. É engraçado que eu e a Renata, ou as meninas agora, né, que já estão jovens, né, a gente sai de viagem, a gente não esquece o tênis e nem a roupa de corrida. Então acabou, não tem mais isso. Se eu levo algumas utensílios ou alguma vestimenta específica para determinada viagem, a roupa da atividade física, ela é obrigatória. Não tem essa história, cheguei, não trouxe o tênis, saí, não trouxe a roupa, de maneira alguma. E o melhor lugar, a melhor maneira, ou uma das maneiras que você tem para conhecer os lugares onde você está, é correndo. Então, quando você corre, você tem a possibilidade de olhar o teu entorno numa outra perspectiva. Então, eu acho que assim, correr traz pra gente uma outra possibilidade de enxergar a vida, e principalmente se você está correndo fora do teu ambiente que você está habituado, maior ainda. Então, isso parece que vai te dando mais recurso para você experimentar em qualquer aspecto da tua vida, ou seja, no trabalho depois e tal. Não, você poder viajar e correr nos lugares. Eu não consigo, Gustavo, e é uma coisa que muitas vezes eu vejo isso. Não, eu tô viajando, eu não trouxe a minha roupa de corrida. Não, eu posso largar o terno, mas não largo o tênis. Tênis se eu tô num congresso médico, por exemplo, eu frequento normalmente 2 congressos fora, um nos Estados Unidos, um na Europa. Assim, pode ser que eu esqueça o terno, mas o tênis eu não vou esquecer. Você estava num congresso recente agora lá no Nordeste, em Fortaleza. Em Fortaleza, e você postou correndo, né? Então, é isso, né? Então, eu posso esquecer alguma coisa mais sofisticada, mas o básico não pode faltar, né? Viu? Vamos puxar da academia. Você pediu para te lembrar dessa parte. Da diferença da atividade, que seria só uma caminhada, como uma corrida, e qual que é a importância da academia, da musculação, justamente nessa fase. E depois temos que falar das mulheres também. Não quero esquecer disso, que eu acho fundamental. Tô só marcando hashtag 50 bem, só para deixar o registro aqui na minha linha de visão. Top. O que a gente precisa para envelhecer com saúde? Essa eu acho que é a pergunta que vai trazer exatamente o olhar para a gente poder olhar isso numa perspectiva mais ampla e de qualificação e de qualidade. Perfeito. Eu preciso músculo, preciso mobilidade e flexibilidade. Então, envelhecer significa ter força para levantar sozinho e sem independência. Sem depender de ninguém. Sem depender de ninguém, até quando for possível. Preciso de capacidade aeróbica? Claro que eu preciso. E preciso de flexibilidade. Então, a academia, ela vem nesse contexto de trabalhar todos os aspectos. Perfeito. E o que os trabalhos mostraram quando eu vou buscar saúde? Atividade aeróbica é muito bom. Necessário, fundamental. Nós estamos falando de caminhada, corrida mais leve, com pace menor, uma corrida mais de performance, ponto. E aí, quem que sustenta uma corrida?
Músculo. É o músculo. O músculo. Então, quando eu associo musculação com atividade aeróbica, eu crio um ganho exponencial de fortalecimento, É a sua onde estrutura, uma né, coisa Humberto? olha para outra. É. Então, o resultado é muito maior. Se eu estou falando em emagrecimento, a gente precisa botar aqui, nós estamos falando de corrida, mas quando eu começo a abrir essa porta, eu tenho, consequentemente, um impacto no meu peso, ou no sobrepeso, ou na minha obesidade, né? Quando eu coloco isso, a corrida com a musculação é a melhor maneira que eu tenho de perder peso. Por quê? Uma atividade, eu tenho uma queima calórica mais rápida, como se eu tivesse aí um sprint Na corrida. Tá. E depois eu tenho na outra também uma perda calórica, mas eu tenho uma perda calórica que ela vai se decompondo de maneira muito mais lenta. Então eu perco de imediato e depois, quando eu estou lá trabalhando, sentado na cadeira, quando eu estou lá na E-Cliente, que é uma patrocinadora, eu preciso lembrar o meu amigo aqui, quando eu estou sentado lá na E-Cliente, formatando sites, orientando, quer dizer, e nós usamos isso de maneira, pela excelência que ele faz. Vou contratar você como propaganda. Estou sentado lá na E-Cliente, eu continuo queimando caloria, porque a musculação me proporciona o que eu chamo de gasto calórico a longo prazo. Ela estende a longo prazo. Ou você faz então, atividade, ele prolonga. Colhendo os benefícios aí. Então, eu acho que a composição das duas coisas, se você tem possibilidade de frequentar uma academia, frequente. Então, eu acho que vale a pena, e principalmente desse contexto de dividir o treino entre a parte aeróbica e a parte de musculação, de exercício resistido aí. Para as mulheres, vou aproveitar uma deixazinha aqui, um ganchinho. A musculação para as mulheres a partir de 45, 50 anos na menopausa, ela é fundamental. Porque eu preciso de uma atividade resistida, para diminuir a possibilidade ou a quantidade de absorção óssea. Porque a partir dessa idade, com a mudança hormonal, eu começo a absorção óssea já, e principalmente de maneira mais pronunciada na mulher. Por isso que a gente tem casos que a gente chama de osteopenia, que é uma descalcificação, ou num processo mais grave de osteoporose. Então, a atividade resistiva através da musculação ou a corrida, que gera impacto, ela é fundamental. Por isso que não é recomendado como atividade única para a mulher a natação. Porque a natação, dentro da água, você tem uma mudança da densidade do corpo. Então, você tem menos impacto no sentido de estimular essa produção óssea aí. Então, a mulher pode fazer natação? Pode, desde que ela faça uma atividade de impacto. E, dentre elas, a musculação ou a corrida são fundamentais. Que legal, então, Humberto, eu não sabia. Para envelhecer, eu preciso de mobilidade, preciso de flexibilidade e preciso de força muscular aí. Então, eu acho que isso é fundamental. Porque o próprio processo de envelhecimento, Gustavo, já existe o que a gente chama de uma caquexia. Eu começo naturalmente a ter uma certa desnutrição e absorção, tanto muscular quanto absorção óssea. Então, como é que eu reverto isso? Eu reverto isso em parte com a alimentação, mas a atividade física, ela ocupa o eixo central, eu diria, para esse tipo de gestão de saúde, especificamente nessa idade. Nossa, que fantástico, Humberto. Isso é muito legal. Às vezes eu recebo algumas perguntas justamente de mulheres perguntando que elas querem começar na atividade física, na corrida, né? E eu entendo que existem características distintas dos homens em relação a isso. Por isso que eu achei fundamental essa sua fala. Humberto, eu quero falar sobre isso daqui, ó. O livrinho. Esse livro só tem um defeito. Posso falar o defeito? Pode, claro. Tá sem dedicatória. Eita. Depois da saída a gente vai providenciar. Poxa, muito obrigado. Humberto, primeiro conta pra mim um pouquinho desse livro aqui. A parte que foi uma surpresa pra você, né? Esse livro é uma coletânea de textos que eu escrevo todos os dias lá no Instagram. Eu falo do olhar para a saúde e as coisas que me capturam no dia a dia como pessoa, como médico, nos procedimentos médicos e tal. E fui escrevo já desde 2018, 2019, que eu comecei de maneira sistemática aí. E de repente, no meu aniversário, a Renata fez a coletânea aí de muitos dos textos. Eu aí. vi aqui, ó. Quem organizou
organizou tudo, foi ela. Ela fez a coletânea e falou, olha, teu livro tá pronto, você não tem tempo, eu resolvi te dar de presente de aniversário. Curadoria e direção Renata Passos. Então, eu acho que isso foi um dos grandes presentes que eu ganhei dela, né, ao longo da nossa jornada juntos aí. Esse foi extraordinário. Ela chegou com o livro praticamente pronto, já tinha escolhido a capa, selecionado os textos, né? E você não tem que ficar discutindo não, tá? Não, é daquele jeito. Com certeza, ela tem muito... o gosto é muito melhor do que o meu, né? E aí eu só pedi 2 permissões, foi colocar 2 textos que me acompanham, que são são os últimos 2 ou 3 textos que eu pedi permissão para ver se ela deixava eu incluir esses 3 textos aí. O resto foi tudo escolha dela. Foi um dos presentes mais extraordinários que eu recebi dela. Que legal, viu? Parabéns pelo presente. E eu tava dando uma lida e eu fui riscando algumas coisas que eu gosto de riscar. E aí tem algumas partes que me chamam muito a atenção, porque tem tudo a ver com o que a gente falou. Que é algumas mudanças de hábito, por exemplo. E aqui você fala assim, ó, tenho observado nas minhas rotinas, enquanto médico, que as pessoas literalmente jogam fora as oportunidades dadas para a mudança, mesmo após passarem por graves problemas de saúde. É o que a gente conversou agora há pouco, né? Até não é só dado meu, trouxe da Cleveland Clinic, né? Estatística. Mas é isso aí. As pessoas, elas não fazem um giro de realidade diante da possibilidade da morte, porque nada nos coloca mais de joelhos diante da morte do que o infarto agudo. Nossa, então, o infarto agudo, ele coloca em uma fração de segundos, você repensa ou tem a possibilidade de repensar a sua vida. É aquele esquema que passa um filme na cabeça? Aquele esquema que passa um filme na sua cabeça e você tem a possibilidade. Eu penso que quando você tem uma possibilidade dessa e faz essa travessia e sai do outro lado, eu acho que você realmente não assentar para fazer aí um planejamento da sua nova vida, da sua nova rotina, eu acho que é um desperdício. Humberto, agora eu lembrei de um detalhe que eu acho que o que me marcou muito na sua última live que você fez no Instagram, que eu estava acompanhando, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Grande parte das pessoas que passam por você, que você atende, o diagnóstico que você dá, você acaba encaminhando essas pessoas para um psicólogo, né, que você falou? Sim. Às vezes não tem a ver com o lado físico, mas tem mais a ver com o lado emocional. Eu acho que a gente tem um aspecto, todo mundo tem um aspecto comportamental. Perfeito. E hoje, Gustavo, não dá para você, como cardiologista, como clínico, você não olhar para o aspecto comportamental. Não dá para você não olhar para o ser humano que habita dentro daquela pessoa. A sua história. Quando eu falo aqui, esse livro de conversas, exatamente essa tentativa de qualificar essas conversas necessárias que a gente precisa. Então, é muito importante que a gente eventualmente passe ou procure, quando necessário, uma ajuda emocional, psicológica. Eu acho que é uma ajuda espiritual. Eu acho que isso é fundamental. Porque a gente acaba vivendo, muitas vezes, de maneira fragmentada. Uma coisa parece que não se comunica com a outra, que não se comunica com a outra. E o que eu percebo na minha rotina clínica, que muitas vezes a pessoa não toma o remédio, não é só porque ela não quer tomar. Existem outros entraves ou outras traves que precisam ser resolvidas para que ela entenda que aquilo faz sentido para ela e é necessário. Uhum. Então, não dá para a gente olhar por uma única lente. E muitas vezes falar do processo de morte ou do adoecimento não é suficiente para capturá-las ou para trazê-las à mudança comportamental, e a gente, obviamente, precisa estender, expandir, alargar essa conversa para outras áreas que muitas vezes vão ser o gatilho, né, para a mudança. Entendi. E me conte outro caso que você estava contando lá do hospital. Você tinha esse da menina dos 28 anos e depois tinha de uma senhora de 85. Essa senhora de 85, ela chega para consulta, né? Ela fazia alguma atividade regular, mas assim, aquelas atividades de vai à feira, vai ao mercado, caminha e tal, mas nada assim ainda qualificado.
E ela chega à consulta exatamente para perguntar, quer dizer, como é que eu posso melhorar aqui para experimentar os meus próximos anos de maneira muito mais, com menor possibilidade de adoecimento. Uhum. É claro que uma senhora dessa, o olhar, a gente precisa ser mais cuidadoso, provavelmente é necessário maior quantidade de exames para a gente ter uma fotografia dessa estação. Mas, obviamente, que há uma proposta para essa idade e para aquilo que ela queria. As nossas avós que viviam há muitos anos, quando chegava essa idade, se contentavam com o crochê quando ainda estavam enxergando, ou com qualquer outra coisa, esse perfil, ele praticamente eu não vejo mais no consultório. Todo mundo quer envelhecer com qualidade. E as pessoas querem envelhecer fazendo as coisas, sendo parte da vida, participando da vida. E ser autônomo, né? E autônomo, claro. Eu acho que é fundamental isso, depender de alguém. Então ela chegou para consulta primeiro, me dizendo, eu quero fazer uma radiografia de como eu estou. E depois, a partir disso, estabeleceu uma jornada para os próximos anos. Eu não tenho pressa. E eu falei, a senhora está coberta de razão. Quantos anos ela tem? 85. Rapaz. Eu não tenho pressa. Falei, então pronto, a gente vai fazer um combinado aqui de como é que a gente vai fazer uma jornada a partir dessa idade. E eu achei isso também extraordinário, né? Você recebe muita gente nova, Humberto, lá? Nova, digo assim, nova mesmo, de 20 anos nessa faixa? Recebo também. E por causa dessa rotina que eles já estão... Às vezes eles vão começar uma atividade física e aí vem para fazer uma rotina. O que eu tenho tido muito, Gustavo, é infarto em jovens. Nossa, sério mesmo? Infarto em jovens. Praticamente aí, no passado agora recente, na faixa de 28, 30, 35 anos. Teve esse jogador agora uruguaio que também teve morte súbita. Foi morte súbita, né? Então, assim, recebo muito e principalmente está ligado aí, vale o alerta para quem é jovem, cuidado com anabolizante. O maior índice de infarto em pacientes jovens é uso de anabolizante e cocaína. Tá? Nossa. Então, hoje em dia, principalmente com a liberdade para atividade física, a liberdade para compra dos anabolizantes, existe aí um mercado que eles chamam até de underground, que é um mercado subterrâneo praticamente, com uma facilidade grande. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso aumenta a possibilidade de ter evento cardiológico. E aí, são habitualmente, eu já tive, por exemplo, pacientes que tiveram um problema no CrossFit, que foram atendidos quando estavam logo pós-treino. Outro saiu outro dia da academia, Então, não é o CrossFit nem a academia, mas é o comportamento que traz esse tipo Porque de se você toma tem alguns pré-treinos que são muito fortes. Pré-treino também precisa tomar cuidado. Eu não aconselho pré-treino. Né? Eita. Precisa tomar cuidado. Para quem tem sensibilidade, aumenta a chance de taquicardia. Para quem tem prevalência de hipertensão, às vezes a gente vai antecipar um quadro de hipertensão que poderia ter se manifestado lá na frente, a gente pode antecipar isso. Então, muito cuidado com o pré-treino. Eu acho que... O melhor pré-treino é um café. Café preto. E coado. E principalmente, posso fazer a propaganda, eu vejo, Bialete, é isso? Que é? Bialete, você coa lá? Aquela cafeteirinha, a cafeteira italiana? 4 horas, cafeteira italiana. A marca tradicional chamava Bialete, né? É Bialete. Eu não conheço essa. É exatamente aquela que você faz lá, né? Que foi 4 horas da manhã, tá fervendo. Parece que foi quem criou aquele tipo de formato, né? Que aí recebeu o nome, né? E é só olhar no Instagram do Gustavo, às 4 horas já tá lá esperando o café sair. Eu acho que eu, por exemplo, gosto do café coado, é o que eu faço, uma xícara de café coado para mim é suficiente como pré-treino aí, né? E de suplementação, Humberto, o que você toma hoje?
Eu hoje Você tá não... com quantos anos, Humberto? Se eu perguntar. Poxa, 50 vai aí? perguntar ao vivo? Não, eu vou perguntar. Eu vou perguntar. 50 aí? 58. Pronto, tá ótimo com 58. Então, Gustavo, eu não tomo nada, aliás, de suplementação não tomo nada, tomo só creatina. Eu A acho que creatina, o pessoal tem falado bastante da creatina, né, é Humberto? um dos suplementos mais estudados com menor, não tem chance não tem efeito colateral, que possa ser, desde que tomado na quantidade adequada, né? Perfeito. Então eu acho que um scoopzinho de manhã. De 3 gramas. Isso, média, 3 gramas, né? a Já média. vi gente usando mais, tem gente que usa 5, mas precisa tomar cuidado, porque senão aí você acaba trazendo uma sobrecarga aí para outras. Porque aí nesse caso a recomendação é procurar nutricionista para fazer esse equilíbrio. Eu acho que assim, nutricionista é essencial, porque você associa a tua atividade com uma qualificação da alimentação. Perfeito. Hoje em dia, nutricionista é essencial. E o professor de educação física. Eu acho que eles são fundamentais para elaborar uma planilha, para otimizar o teu treino e a tua alimentação. O que acontece? O treino e a alimentação, eles precisam se olhar na mesma direção. Sim. Quando você passa por uma avaliação especializada e qualificada, o nutricionista vai te dar suporte para sustentar uma atividade mais robusta e mais qualificada. E o professor de educação física, né, um profissional qualificado para isso, ele vai trabalhar exatamente tentando extrair o melhor disso para poder ter essa construção, tanto aeróbica quanto muscular. A mudança de postura. E a mudança de postura. Na hora que ele corrige a sua postura, você começa a ativar o músculo correto, né? Eu sempre brinco. Médico você precisa de vez em quando. Nutricionista e professor de educação física você precisa sempre, né? Então, eu acho que para quem não tem problema de saúde estabelecido, nem risco de morte súbita na família ou histórico, alguma coisa, eu acho que começa pelo nutricionista e pelo educador físico aí, que eu acho que a gente já abre uma porta boa de conscientização, de saúde, de cuidado. Né? Humberto, me passou na cabeça agora, porque eu lembro de uma conta de um Instagram de uma senhora, ela tem 70 anos, que ela corre todo dia, ela corre 5 quilômetros. Você acha que seria recomendável para uma pessoa já mais idosa ter uma frequência alta de corrida assim? Como que você vê isso? Eu acho assim, Gustavo, tudo depende da tua rotina, da tua disciplina e há quanto tempo você faz isso. Provavelmente ela incorporou isso como um hábito dela já de longa... Nela. Lembra que a gente conversou sobre aquele capital já, como se fosse uma memória... Já uma está memória, com saldo positivo. Aquela memória que ela cria genética ou qualquer outra coisa. Então, provavelmente, ela já tem isso como construção pessoal. Né? Então, eu acho que essas são condições muito particulares que a gente precisa tomar cuidado para não generalizar e achar que esse é o caminho. Não, esse é uma jornada particular dela. Mas eu acho que é uma sobrecarga grande. Outra curiosidade, panceta. Quantas vezes por semana? Eu tinha certeza que esse camarada ia me botar nessa berlinda. Quantas vezes por semana? Aquela panceta. Tem duas coisas que eu preciso tomar muito cuidado para falar, principalmente se esse cara fizer o recorte fora do contexto. Vamos tirar do contexto isso daqui. Eu sempre brinco que assim, bebida alcoólica, faltou ele perguntar, bebida alcoólica, pode? É bom? É saudável? Que tipo de bebida? Mas não vou dar mais essa deixa, não. Eu acho que assim, o que a gente precisa é ter um estilo de vida dentro de um contexto. É o equilíbrio, Humberto. O equilíbrio. Então, assim, ele tá louco para me perguntar se eu como panceta. Eu tenho certeza que ele tá rodeando para perguntar. Sim, eu acho que assim, esporadicamente, dentro de um contexto de uma relação social, de amizade, uma conversa. Aliás, aqui você poderia ter me servido, né? Uma panceta, não trouxe. Eu acho que Luiz, pra próxima, viu? Uma panceta. Eu acho que faz parte, Gustavo. Eu acho que não tem nenhum problema. Eu brinco com a Simone que eu falo assim... Não tem nenhum problema. O problema é que toda vez que você, no
consultório autoriza, a pessoa muitas vezes ela extrapola. Isso. Então não posso falar muitas vezes, tem que separar muito bem o tipo de pessoa que eu estou atendendo, porque tem pessoas que você não pode falar que vinho é saudável, porque senão bebe todo dia de maneira exagerada. Você não pode falar que pode comer uma panceta de vez em quando, que isso não atrapalha, inclusive eu como de vez em quando, você sabe, por isso que tocou no assunto, né? Mas eu acho que assim, o que a gente não pode é transformar a exceção numa prática regular. Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio. E lógico, Gustavo, você trouxe essa questão da panceta, vamos experimentar. Existe uma comida que é afetiva. Hoje em dia, existe um pânico em relação a alguns grupos alimentares, algum tipo de alimentação ou prato ou de comida. Existe uma memória afetiva. Eu carrego a minha memória afetiva de infância, que é completamente diferente dos hábitos que eu tenho hoje. Não significa que de vez em quando eu não possa recorrer a essa memória afetiva. Isso é muito importante. Fantástico. E talvez a gente tenha no livro aqui algumas conversas em relação a isso, né? Eu tenho um dos presentes que eu ganhei da minha mãe, né, que já faleceu, você sabe. Eu acompanho. Foi o livro de receitas. Eu tenho um livro de receitas dela, de receitas que hoje você mostra para um grupo aí extremista, né, que trata a alimentação como algo de exceção e não inclusivo, o que eu posso fazer, eu acho péssimo. Né? Tem receitas lá que a gente não recomendaria, mas existe um aspecto afetivo de história. Mas é equilíbrio, né, Humberto? E de maneira equilibrada, eu acho que é extremamente saudável. Você não vai comer aquilo todo dia. Exatamente. Eu toquei no assunto da panceta propositalmente pelo seguinte, por causa do equilíbrio. Eu brinco com a Simone que nesse projeto do 50 Bem, eu não quero naquela neura, eu não tenho nada contra ter que pesar o alimento, por exemplo. Sim. Faz parte de um processo, de um objetivo de alguém. Boa colocação tua. Se você permite, já vou emendar nisso. Eu acho que nessa fase que você está com tudo qualificado e já tem um olhar para alimentação muito interessante, apropriado, muito qualificado. Perfeito. Eu acho que a partir de agora, pesar o alimento vai fazer diferença nessa fase que você está. Perfeito. Porque você já teve grandes mudanças comportamentais em todos os aspectos, que agora para você fazer um movimento de melhora, você vai ter que refinando. É para refinar agora. Você precisa refinando, como a tua prática de atividade física, como qualquer outra prática, você vai precisar agora passar por um processo de refinamento maior para você ter resultado nesse crescendo, né? E você falou da memória afetiva, eu lembro quando você postava lá aquelas comidas lá, quando você ia na sua terra lá em Botelhos. Quando eu ia, vou ainda para Minas, né? Na época tinha a casa da minha mãe, hoje tem a do meu irmão, que também segue o mesmo padrão. O que era aquela mesa, Humberto? Uma mesa daquela que, assim, é para qualquer especialista em low carb ficar desesperado. Não, né? Low carb perde os cabelos. Nossa, low carb nem entraria lá. Imagina, uma mesa daquela. Mas aquela mesa mais linda. Uma mesa daquela é uma mesa que conta história, uma mesa daquela que conta vida, traz vida. É uma mesa que traz pra gente um aspecto que, assim, não tem nada que seja mais interessante do que você sentar com presença e presente naquela mesa e poder exatamente experimentar. E para sua mãe era fundamental você experimentar, provar. Você imagina se você nega, não estou comendo porque agora estou na minha dieta. Imagina. Eu procuro para determinados assuntos, não especificamente comida, dentro do livro, né? Vou mostrar o livro, né? Onde que mostra? Aqui, ó. Eu procuro mostrar bastante dentro desse livro, do Conversas do Coração, exatamente esse olhar equilibrado para todos os aspectos da vida. Fantástico. Eu acho que isso é muito importante, que vai passar pela comida, vai passar pela atividade física, vai passar pelas relações que a gente estabelece no trabalho, as relações sociais que a gente estabelece. Então, assim, é muito importante a gente não perder o fio do equilíbrio, porque é isso que, na verdade, vai trazer saúde. Porque os extremos acabam sendo Agora, você tem uma condição de doença particular,
Claro que você vai ter uma recomendação pontual para aquela situação. Ninguém está falando que um diabético pode comer açúcar de maneira desenfreada. Uhum. Não é essa a questão. Obviamente que ele vai ter que ter uma disciplina alimentar mais rigorosa, mais rígida, e exatamente fazer a composição dessa coxa de retalhos, porque a alimentação é uma coxa de retalhos, exatamente nessa composição que eu dou expressão para ela e potência. Se eu não tenho essa coxa de retalhos tecida de maneira adequada para o teu perfil, eventualmente para algum tipo de doença que você carregue, e aí eu vou ter problema. Uhum. Então eu acho que nesse aspecto a gente precisa olhar para esse ponto de equilíbrio. Equilíbrio, eu acho que isso foi fantástico. E equilíbrio, Gustavo, uma coisa interessante que eu também venho aprendendo ao longo da minha jornada, equilíbrio não significa ser exatamente no meio. Precisamos tomar cuidado com isso. Tá, fale mais sobre isso. Em determinado momento, o equilíbrio pode estar um pouquinho para a esquerda, pode estar um pouquinho para a direita, né? Então, assim, eu tenho uma vida equilibrada. Vamos pegar o exemplo da alimentação. A vida é equilibrada, mas nesse momento eu posso botar uma panceta aqui e tá tudo bem, e não perdi o equilíbrio. A panceta, vamos pegar o exemplo da panceta, porque exemplo, você até, eu tô vendo que você tá até salivando aí, eu tô né? imaginando aquela goiabada na panceta, quando você mandou pra mim. Aliás, isso aprendemos lá na casa do porco. É a receita da panceta com uma fatia de goiabada em cima. Ah, eu experimentei, então, fantástico isso. Isso aí não sai do equilíbrio, porque tá dentro de uma costura muito maior do que aquela situação, né? Então, mas é questão do equilíbrio, você não vai comer isso todo dia na semana. Sim. Então, se você consegue se controlar de segunda a sexta... não precisa ser exatamente no meio da medida. A gente pode ir ajustando isso e é saudável que a gente faça isso. Né? É saudável que a gente faça isso. Ah, que fantástico, Humberto. Mudando de assunto, o que você gosta de escutar quando você está correndo, hein? O que eu mais escuto quando eu estou correndo são pregações. Que legal. Eu acho que o exercício, Gustavo, poxa, até te agradeço essa pergunta, que eu acho que é muito importante. Uhum. Cada um escuta o que quiser, obviamente. Sim, sem dúvida. Não é majoração de valor. Então, fica a dica, hashtag, né? Não é majoração de valor, né? Mas eu acho que o exercício físico, junto com o exercício espiritual, eu acho que é o maior capital que a gente tem para poder repensar a vida nos diversos aspectos que a gente se inscreve ou que ela se inscreve ou que atravessa a gente. Uhum. Então, normalmente, todas as vezes que eu estou correndo, eu estou ouvindo algum tipo de uma mensagem espiritual. Que legal. Então, isso transforma a minha vida e isso aquieta os meus anseios, as minhas angústias, a minha ansiedade, responde às necessidades mais importantes que a gente carrega dentro do coração. Então, eu acho que isso para mim é extraordinário, é essa combinação da atividade. Aliás, tem dia que eu penso que eu vou muito mais para ouvir do que para correr. E acabo correndo por consequência disso. E você nem percebe que você está correndo, nem percebo que eu estou correndo. Então, eu acho que exercício físico, para mim, principalmente esse voltado para a corrida, ou quando eu estou fazendo sozinho sem ouvir uma mensagem bíblica, espiritual e de uma conexão com Deus, perde sentido. Claro, lá uma vez ou outra eu corro ouvindo alguma música e tal, mas assim, 90% eu faço isso aí. Me recomende um podcast para eu escutar o próximo. Podcast Quilômetro. Não, da pregação. Da pregação? Eu quero uma recomendação desse. Eu gosto muito, e uma das pessoas que mais me influenciaram dentro da espiritualidade é o pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista de Água Branca. Tá. Eu acho que se eu pudesse recomendar, seria a fala dele. Eu faço questão de colocar o link depois na descrição do vídeo. E aí tem lá as pregações, a Igreja Batista de Água Branca, IBAB, né? Legal. É uma das igrejas que mais modificaram, um pregador que é teólogo e que mais modificaram a minha maneira de fazer a leitura. Obviamente que pessoas facilitam, mas o olhar é sempre para Deus, né? Então, assim, não trocar isso. Vou colocar o link na descrição do vídeo. E aí, lógico, tem lá a série de mensagens, tem tudo, mas é uma das pessoas que eu mais ouço. Outra pessoa que eu ouço bastante, eu vou passando por estação, né? Eu acho que nessa estação é o que eu tenho. O Ed René é sempre uma constante, né?
Outra pessoa que eu tenho ouvido muito, gosto muito da maneira como ele enxerga a vida e principalmente essa questão da espiritualidade, porque a espiritualidade ela precisa estar inserida dentro do contexto de vida da gente, onde eu vou, o que eu falo, o que eu faço, essa conversa que nós estamos conversando aqui, estabelecendo, ela é espiritual. Sim. Ela não é religiosa. E aí, mas isso é outro podcast que a gente só para isso que a gente pode fazer. Só para isso. Isso eu vou trazer mas a Renata aí, junto. A gente pode conversar e separar a espiritualidade da religiosidade. Eu acho que essa é uma confusão bastante grande. Mas esse é outro que eu tenho ouvido muito nessa fase que eu estou e nessa temporada, é o Paulo Borges Jr. Não é Paulo Júnior, é Paulo Borges Júnior. Paulo Borges Júnior. É extraordinária a maneira como ele coloca, que eu gosto bastante. Vou compartilhar. Humberto, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença. Para mim era muito importante ter você aqui, porque você faz parte desse processo inicial, né? Eu ia brincar, não, vou brincar, né? Que lá em casa pode dar bronca na gente, que a gente não muda o hábito, mas quando o médico dá bronca, aí você fica esperto, né? Aí eu ia perguntar na sua casa como que a Renata faz, né? Porque além do marido, é médico. Então quando o médico deu bronca, ela vai ter que respeitar. Então assim, para mim era muito importante você estar aqui comigo nesse momento, principalmente no quilômetro 2, porque foi a virada de chave, tá? Eu imaginava que eu estava numa vida saudável, mas não estava. Apareceram os sintomas quando você identificou e você pediu para eu mudar alguns hábitos. Então, acho que era legal compartilhar com as pessoas que estão ouvindo a gente, que têm acesso a isso. Alguém pode estar agora correndo nesse momento, está escutando a gente. Então, eu te agradeço de coração mesmo você ter aceito o meu convite, viu, Humberto? Inclusive, tem um presente para você. Luiz, você pega o... Por gentileza, tem presente, meu amigo. Poxa vida. Ó. Muito. Olha lá. Por favor, receba com muito carinho. Pode abrir aqui já. Abrir aqui? Pode, mas por favor, pode rasgar aí, ó. Olha aqui. É uma pequena... Eu rasgo a sacolinha, mas não rasgo aquilo. O adesivo? O adesivo 50 bem. Essa é uma das hashtags mais felizes que eu tive a oportunidade de conhecer. E principalmente pela minha rotina, entender como esse momento, como você foi feliz. Nossa, que isso! Olha isso aqui. Olha isso aqui. É para tomar água, suco. Olha isso aqui. Mantenha a temperatura do suco, Humberto. Olha isso aqui, 50 bem. Gustavo, eu agradeço muito, eu Humberto. Queria te agradecer pelo convite. Você sabe que quando eu vi o nome e os 50 bem, e principalmente vendo esse movimento que você está fazendo, eu acho que assim, não poderia ser uma pessoa diferente, teria que ser você mesmo trazendo isso, principalmente pela mudança, pela maneira como você se coloca nos diversos ambientes, pela maneira como você tem disciplinado a tua vida, mas principalmente disciplinado também com equilíbrio e leveza. Eu acho que isso é fundamental. Então você traz isso dentro de um contexto e num momento de vida que vai ser determinante para as próximas etapas. Fantástico. Então, você chama isso e tem a possibilidade de trazer pessoas à consciência de que é nessa idade a gente pode começar, é sim nessa idade que a gente pode mudar, é sim nessa idade que eu posso começar a estabelecer uma poupança de saúde para as próximas muitas etapas. Então, eu acho que você traz isso em uma mensagem muito clara, muito limpa, muito transparente, mas principalmente muito qualificada. E eu fico feliz de ser parte ou de estar aqui hoje para dividir exatamente que eu recomendo, assino embaixo e que eu espero que isso ganhe um espaço, que ganhe aí, hoje, principalmente dentro da plataforma digital, ganhe uma dimensão que a gente nem se dê conta de perceber onde a gente pode chegar, aonde ela foi e quem ela chegou e quem ela capturou. Principalmente você que ainda está sentado no sofá,
Vamos correr os primeiros 5 quilômetros, Vamos correr os primeiros. Parabéns. Viu? A gente Obrigado marca um dia para quem tiver com esse desafio de sair do sofá e correr 5 quilômetros e encontrar com a gente na Exalc. Boa. Vá na Exalc, que é a Escola Superior de Agronomia, onde nós estamos. Já pode lançar, Gustavo. Eu acho que já precisa fazer parte já vou dar palpite. Pode acho fazer. Que já precisa entrar para o calendário oficial a corrida 50 do bem. Boa! Aê, garoto! Agora vocês me escutaram. Olha a responsa, hein? Organizar. Eu vou ter que lançar aqui ao vivo sem saber, o meu amigo, que nós não combinamos nada. Não combinamos. Agora você me deixou já falar disso. Já estou lançando o desafio para o Gustavo organizar a primeira corrida 50 bem. Que já tem a chancela minha como cardiologista. O meu médico recomenda. O meu médico recomenda 50 bem. Então o desafio está lançado. Que você legal. Operacionalizar a primeira corrida 50 bem. Que legal. E aí vou fazer um convite para você. Vou fazer uma experiência, como a gente está começando. Eu criei um grupo de conversa no WhatsApp. E nesse grupo, Humberto, eu dividi os grupos. Tem grupo para 5 quilômetros, tem grupo para 10, tem grupo para 15, tem grupo para 21. Porque aí cada um procura o grupo que é a sua próxima meta, porque aí você pode encontrar outras pessoas que têm o mesmo objetivo, você pode entrar lá para conversar, pode tirar dúvida. Então a gente vai começar com esse grupo para poder juntar pessoas que têm o mesmo objetivo. Qual que é a intenção? Estimular, motivar e ela entender que ela não está sozinha nesse desafio. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Humberto, de novo, brigadão. Gustavo, vou só fazer um merchan. Vai lá, por favor. E eu vou colocar o link do livro também na descrição, viu? Lá na bio minha do Instagram, @hmpassos, tem o livro e tem um outro que é um e-book que eu escrevi para esse ano 2024, Perfeito. Conselhos de um cardiologista para 2024. Fantástico. Esse e-book é um e-book que está disponível gratuitamente. Então, se você entrar lá na bio do Instagram. A gente passou aqui o Instagram, né, Luiz? Você pode entrar lá, tem um endereço que eu pedi para o meu amigo e cliente que fez assim de maneira extraordinária, tá lá o link. Tá então você pode baixar o e-book Conselhos de um Cardiologista para 2024 e se você quiser adquirir o livro Conversas do Coração por um Cardiologista, também você está convidado. Daqui Muito a pouquinho obrigado, a gente vai criar cupom de desconto para o livro, 50 bem, viu? Eu vou deixar os links disponíveis. Obrigado por você acompanhar a gente. Você acompanha a gente nas plataformas, tanto no YouTube quanto no Spotify. E eu espero você no nosso próximo episódio do quilômetro 3. O quilômetro 2 foi sensacional. Gente, um abraço, viu? Humberto, de novo. Abraço. Obrigadão, abraço. Viu? Valeu. Até Obrigado. Mais.